Amém. Quero desejar um excelente dia para todos, saudar a cada um com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar neste dia de hoje uma mensagem aos vossos corações. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Agora nós vamos meditar 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Davi teve o desejo de fazer uma casa para o Senhor, porque a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ela se encontrava de tenda em tabernáculo, de tenda em tenda. Porém, o Senhor vai falar para ele que ele era homem de guerra, era homem que havia derramado sangue, e essa incumbência, essa tarefa, ele ia dar para alguém que ia sair dos seus lombos, Salomão, o seu filho. E Salomão vai e ergue a casa do Senhor. E a palavra vai falar que, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Salomão acaba de fazer a casa do Senhor, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai aparecer para ele em sonho, e a palavra do Senhor vai falar: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Mas ele vai dar um recado para Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ao meu povo. Ele vai dar um recado: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a primeira lição que nós vamos aprender: o povo que Deus escolheu. A palavra do Senhor vai falar que de todas as nações que existiam no mundo na época, Deus vai escolher o povo hebreu. Mas por que essa escolha? Será se eles eram povos ou nação melhores do que o outro? De maneira nenhuma. Porque a palavra do Senhor vai falar em Deuteronômio 7, versículo 7, que o Senhor não tomou prazer em vós, nem escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de outros povos, pois vós eram menos em número do que todos os povos. Eles eram menos numerosos, mas de todas as nações, o Senhor vai escolher o povo hebreu, que mais tarde vai dar a nação de Israel. Mas Deuteronômio 7,8 vai falar: mais porque o Senhor vos amava. João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, as pessoas fossem salvas por ele. Porque ninguém é merecedor do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor vai afirmar, porque pela graça sois salvos. E o que é a graça? É o favor imerecido da parte de Deus para com os homens, para com as pessoas. É por isso que a gente vai ver um cenário ali, quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões na cruz, Jesus no meio, um à esquerda, um à direita. Poderia ser qualquer um, poderia ser um médico, um jogador de futebol, um juiz, poderia ser qualquer um, 2 ou 3, mas estavam aqueles 2 ladrões. Um falava para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós também. Ele queria sair ileso ali dos seus problemas. Como não é diferente dos dias de hoje, muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça o que nos agrade, que nós queremos sair ilesos das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas o outro vai falar que nem mesmo na hora da morte temes a Deus, mas ele olha para Jesus e fala: este não fez nada. A diferença é que um vai dar uma resposta ali confessando os seus pecados. A diferença é o que cada um vai dar a resposta ao coração, ao Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar: se confessares com a tua boca e creres em teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, serás salvo. Então, a gente vai ver em João 15:16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então Jesus, ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos ali, mas foi Jesus que fez a escolha. E aí diante, ali quando haviam ali aqueles 2 ladrões, Jesus escolheu um porque ele deu uma resposta do coração que agradou ao Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a segunda lição que nós vamos aprender é o povo que chama ou clama pelo nome de Deus. Êxodo 3:9 vai falar: eis que os clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios vos oprimem. O povo estava no estado de calamidade, estava sendo escravo. Porém, eles vão clamar ao Senhor, e o clamor dos filhos de Israel chega ao Senhor. Jeremias 33, verso 3 vai falar: clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, qualquer situação da nossa vida, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa boca, invocar o nome do Senhor. E a terceira lição que nós vamos aprender: o povo de Deus precisa se humilhar. 1 Pedro vai falar, 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
porque todo povo cristão que se humilhou na presença de Deus foi exaltado. Entretanto, todo povo ou nação que se exaltou diante de Deus foi abatido. Tudo que sobe pode descer. Quantas pessoas orgulhosas no seu dia a dia foram abatidos? Quantas pessoas faliram por causa do seu orgulho? Quantas pessoas o Senhor abateu? Porém, teve pessoas que Deus exaltou, porque quis se humilhar, quis reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Hoje nós temos o Senhor como nosso pastor, mas um dia Ele vai vir como juiz para julgar todas as nações, e a palavra do Senhor vai falar que todo joelho se dobrará diante do Senhor. A quarta lição que o povo de Deus precisa orar. Colossenses 4:2 vai falar: perseverar em oração, velando nela com ação de graça. O apóstolo São Paulo vai falar para orar sem cessar, para nós estarmos em oração. E o que é oração? É alguém que clama ao Senhor, é alguém que vai dialogar com o próprio Deus, colocando ali as suas petições diante do Pai. Em qualquer situação da nossa vida em que nós estivermos passando, vamos dialogar, vamos expor as nossas necessidades diante do Senhor, mas também nós vamos ser gratos, vamos ter um coração grato diante do Deus Todo-Poderoso, porque só Ele é digno da honra, da glória, do louvor. Só de nós estarmos com fôlego de vida, só de nós estarmos respirando no dia de hoje, já é motivo de nós agradecermos ao Senhor, é motivo de nós sermos gratos, não só por o que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E a quinta lição que nós vamos aprender: o povo de Deus deve buscar a face de Deus. Jeremias 29:13 vai falar: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então nós devemos buscar a face de Deus com o nosso coração. Não sermos como o povo de Israel, que só louvava ao Senhor de lábios, que o seu coração estava longe deles. Mas que o nosso coração venha estar mais perto, venha estar mais próximo ao Senhor, com o espírito de gratidão. E aqui mais uma lição, a sexta lição que nós devemos aprender: que o povo de Deus deve se arrepender dos seus maus caminhos. A gente vai ver que um dos ladrões da cruz não quis se arrepender dos seus pecados, mas o outro quis se arrepender. Mesmo nós, diante de Deus, sendo absolutamente diferentes, mas completamente iguais diante de Deus, o que vai diferir tanto nessa terra quanto na vida eterna vai ser a resposta que cada um vai dar do seu coração para Deus. Então, nós devemos crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador daqueles que se arrependem. Então, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. 2 Crônicas 39 vai falar:
porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Então nós devemos nos converter. Conversão é mudar de orientação da própria vida, ou seja, reorientar as ações, afastando-nos do pecado. Se nós estamos no caminho errado, tortuoso, diante de Deus, nós devemos reconhecer que nós somos falhos, miseráveis, pecadores, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Por isso que vai falar, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sétima lição, que o Senhor ouve dos céus e perdoa o pecado do seu povo. Isaías, capítulo 43, versículo 25, ele vai falar: eu mesmo sou o Senhor que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, quando nós confessamos as nossas iniquidades, o Senhor perdoa as nossas transgressões e dos nossos pecados Ele não vai se lembrar mais. Também nós aprendemos aqui, oitava lição, quando o povo se volta para Deus, Ele sara a sua nação, Ele sara o seu povo, Ele perdoa os seus pecados. Davi foi sarado do seu pecado com Batseba quando ele confessou o seu pecado. Salmo 51, 4 vai falar: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele confessou o seu pecado e reconheceu que havia pecado contra o Senhor. Provérbios 28, 3 vai falar que o que encobre as suas transgressões nunca perseverará, mas o que as ouve, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, toda nação que se humilhou diante de Deus, ela foi exaltada. A gente vai ver quando o profeta Jonas vai profetizar contra a cidade de Nínive, o rei, todo o povo, até mesmo os animais vai jejuar, e aquele povo reconhece que o Senhor é Deus. E ali, a pregação de Jonas, mais ou menos 120 mil almas ali se converte dos seus maus caminhos. Então, vamos voltar para o Senhor. É tempo de chamar pelo nome do Senhor. É tempo de nós nos humilharmos na presença do Senhor. É tempo de nós orarmos ao Senhor. É tempo de nós nos convertermos dos seus maus caminhos. Aí então o Senhor vai ouvir dos altos céus. O Senhor vai perdoar os nossos pecados. Vai sarar a nossa terra, o nosso coração, as nossas enfermidades. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia de hoje. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.